Corpinho de boneca no amigurumi sem nenhuma costura. Vem comigo até o final que eu te mostro como a gente faz. É possível fazer o corpinho inteiro da boneca sem nenhuma costura e sem precisar cortar a linha. Você vai ver que a gente só vai precisar fazer uma emenda aqui no bracinho, mas é a coisa mais fácil do mundo. Para fazer a bonequinha basta acompanhar o passo a passo na descrição do vídeo com a quantidade de pontos e esse vídeo aqui até o final com o passo a passo. Para confeccionar a nossa bonequinha, nós vamos começar pelos braços. Eu sei que normalmente a gente não começa por essa peça, mas logo você vai entender por que a gente inicia pelos bracinhos dela. Então, eu vou começar aqui com o nozinho corrediço, 4 correntinhas e um ponto baixíssimo unindo tudo, formando um anel. Se você quiser começar com o nozinho mágico, fica à vontade, tá bom? As duas técnicas são ótimas, é que eu tô mais acostumada com essa daqui. Então, faço aqui e vou colocar aqui dentro deste anel 5 pontos baixos. E o terceiro, e o quarto, e o quinto. E vou unir tudo com um ponto baixíssimo, bem aqui. E vou fazer uma marcação aqui neste primeiro ponto, porque a partir de agora nós vamos trabalhar em espiral, e aí eu preciso saber onde é o início e o fim de cada carreira. Nessa segunda carreira, nós vamos colocar 5 aumentos. Para quem tá começando no crochê e não sabe o que é aumento, toda vez que eu falar aumento, eu tô indicando que são 2 pontos no mesmo lugar. Então, se eu vou fazer 5 aumentos, eu vou fazer um aumento por ponto de base, certo? Porque na primeira carreira eu tinha 5 pontos, então nessa segunda eu vou dobrar, eu vou ficar com 10, então é um aumento por ponto de base. 5 aumentos. Então, eu tenho aqui 2 pontos. Finalizei aqui a segunda carreira, então, somando 10 pontinhos. Agora, da terceira até a sétima carreira, eu não vou aumentar ou diminuir pontos. Eu vou simplesmente seguir com esses 10 pontinhos aqui, subindo o meu bracinho. Então, é só fazer ponto a ponto, normalmente, até atingir a 10ª carreira, certo? Então, a gente vai usar a proporção 10 por 10. 10 pontos, 10 carreiras. Finalizando aqui a minha 10ª carreira, fiz 10 carreiras com 10 pontos e vou encerrar esse bracinho aqui. Então, eu dou uma alargada aqui nesta laçada. Venho aqui pelo avesso do trabalho, olha, por trás aqui, introduzo a agulha e vou pegar essa laçadinha e levar para trás. Eu sempre encerro o trabalho no avesso para evitar degrau. Não vou deixar muita linha aqui, porque eu não vou precisar fazer a costura com essa linha aqui, eu não vou deixar muito. Então, eu deixo aqui só um tantinho para poder arrematar. Encerrar aqui a peça. Aí, a gente pega uma agulha de tapeçaria. E a gente vai fechar aqui o buraquinho. Nos braços, eu não costumo colocar manta, porque senão ele fica um braço armado e eu não gosto do efeito. Mas se você quiser colocar um pouquinho aí no seu, não tem problema. Que eu prefiro braços mais achatadinhos. Dessa forma aqui, só para ele ficar fechadinho mesmo, e aí eu jogo essa linha para dentro para esconder. E pronto, o bracinho tá pronto. Você vai fazer 2 exatamente iguais, tá? 10 pontos, 10 carreiras, dá uma medida, e aí o segundo você costura aqui da mesma forma e reserva essa parte do trabalho, reserva os bracinhos, porque depois a gente vai mexer com eles.
E agora nós vamos para as perninhas da nossa boneca. O início é sempre o mesmo. Então, a gente começa com o nozinho corrediço, 4 correntinhas, um ponto baixíssimo. Se você quiser começar com o anel mágico, dentro do anel mágico, você vai colocar 5 pontos baixos. A proporção de pontos vai ser a mesma dos braços, então a gente vai trabalhar com 5 pontos na primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Vai fechar tudo aqui com um ponto baixíssimo. Fazer a marcação. E a segunda carreira de pontos baixos, a gente vai executar 5 aumentos, totalizando 10 pontos no final. A diferença está na quantidade de carreiras que você vai executar. Nós vamos fazer somente 7 carreiras, então serão 10 pontos com 7 carreiras no total. Finalizando a 7ª carreira, se essa for a sua primeira perninha, você vai arrematar exatamente como a gente fez nos 2 bracinhos. Arremata na 7ª carreira, aqui no finalzinho da 7ª carreira, mas não costura. Você vai deixar ela aqui com o espaço aberto para a gente colocar a manta depois. Então, fez a sua primeira perninha, reserva, executa a segunda do mesmo tamanho, 10 pontos, 7 carreiras. Quando você for começar a 8ª carreira aqui da segunda perninha, aí a gente vai começar a fazer uma alcinha ligando uma perna na outra. Então, nós vamos pegar aqui no ponto, você vai reparar que todo o topo do ponto, ele forma esses gominhos, olha, tem um gominho aqui, que normalmente a gente passa a agulha por ele todo. Ele tem uma alcinha na frente, uma alcinha atrás. Pra gente fazer a alça de ligação entre uma perna e outra, o que seria o cavalo da calça, se fosse uma calça que a nossa bonequinha estivesse usando, nós vamos fazer aqui na alcinha da frente, tá? Só pegando na alcinha da frente. Então, eu vou introduzir a agulha na alcinha aqui da frente e vou executar um ponto baixo normalmente. Vou fazer isso 4 vezes. 1, e vou pro próximo aqui. 2, só na alcinha da frente. 3, e mais 1, 4. Vou fazer uma correntinha, que é a correntinha para eu virar o trabalho e executar a próxima carreira aqui. Então, a gente vai trabalhar no crochê tradicional, aquele que vai e volta. Vou executar o primeiro ponto baixo, agora normalmente passando pelas 2 alcinhas ali do gominho, e 2, e 3, e o último, 4. E mais uma vez, subo uma correntinha para virar o trabalho e começar a próxima carreira. 1, 2, 3 e 4. Vou somar aqui 3 carreiras, certo? 3 carreiras. Vou virar o trabalho. Não precisa fazer a alcinha, aquela correntinha dessa vez. Deixa eu lacear aqui só para te mostrar como é o resultado disso. Então, eu tenho a perninha aqui, que a gente executou com 10 pontos, 7 carreiras. Na 8ª carreira dessa segunda perninha, eu fiz essa alcinha aqui pra gente unir. E agora, nós vamos fazer a união das perninhas. Eu vou pegar outra perninha. Coloca essa linha de sobra dela aqui pra dentro. Isso. E aí, o meu arremate tá aqui. Eu vou longe do arremate para evitar degrau. Vou juntar aqui e vou executar 4 pontos baixíssimos. Então, eu introduzo a agulha aqui no trabalho. Passo a agulha pelo ponto da outra perninha. E vou executar um ponto baixíssimo, unindo uma perna na outra. Dessa forma. Vou no próximo, faço a mesma coisa. Passo pelo trabalho,
passo na outra perninha, laço a linha, passo pelas duas, ponto baixíssimo. E o terceiro. E o quarto. Opa. E o trabalho vai ficar assim. Unimos as duas perninhas, agora a gente vai subir o corpinho dela aqui, sem a necessidade de cortar a linha, fazer nó, arrematar e todas essas coisas. Vamos ver a quantidade de pontos que nós vamos executar. Eu tirei 4 de uma perna, ou seja, fiquei com 6 pontos aqui. Tirei 4 pontos da outra, fiquei com mais 6. Então, 6 com 6, 12. E aí, eu tenho mais 3 aqui. Então, a gente soma mais 3 pontos, 15. E eu tenho mais 3 desse lado aqui, 18. Então, esse corpinho aqui, essa volta, nós vamos fechar com 18 pontos baixos. Vem aqui e executo o primeiro ponto baixo e o segundo, e assim eu vou dando a volta em todo o trabalho. Cinco e o sexto ponto da perninha. Aí, faço os 3 pontos da alcinha de ligação aqui. Então, 1, 2 e o terceiro. E venho já para o ponto de baixo aqui da perninha. Mais 6. 5 e o sexto. E os últimos 3 que são da alcinha aqui. 1, 2 e o terceiro. E encerrei a primeira carreira da ligação. Vamos ver se tem 18 pontos aqui mesmo. 17, 18 pontos, certinho. Aí, essa marcação aqui que a gente estava usando na perna, vem pra cá. Porque agora o nosso primeiro ponto é esse aqui. E agora nós vamos subir mais umas 10 carreiras aqui com 18 pontos, sem aumentar ou diminuir. Eu vou simplesmente seguir a quantidade de pontos aqui, ponto a ponto, 18 pontos, e vou manter por mais 10 carreiras, porque aí a gente vai medir para ver se o bracinho vai ficar numa proporção legal, para ver se vai precisar de mais carreiras ou se já está num tamanho adequado para a gente encaixar os braços aqui neste corpinho. Finalizei aqui a 10ª carreira com 18 pontos. Aqui no total eu tenho 23 carreiras, tá? Contando desde aqui do pezinho, as 4 carreiras que nós fizemos aqui e depois as que eu subi aqui, mantendo 18 pontos. Ao todo nós temos 23 carreiras e nós vamos costurar o bracinho agora, os bracinhos. Já tá numa altura bacana, aqui uma proporção legal pra gente costurar os bracinhos. Então aqui, para fazer a costura do braço, a gente não vai precisar de agulha de tapeçaria, cortar a linha, dar nozinho, nada disso. A gente vai aproveitar o próprio ponto baixo, que já executaríamos normalmente aqui para fazer o corpinho, para prender o bracinho. A gente vai executar o ponto baixo de uma forma que a gente já costure o braço nele. Então eu venho aqui
e passo a agulha pelos pontos do braço. Vou passar pelo ponto lá do corpinho, vou laçar a linha, vou trazer pra frente e vou executar o ponto baixo normalmente. E a mesma coisa por mais 3 pontos. Eu vou precisar de 4 pontinhos ao todo aqui para prender o meu braço. Para ele ficar bem legal aqui no corpinho. Dá uma olhadinha, vê se ficou bacana, se não tá torto, se é isso mesmo que você quer, se é o desenho que você quer. E aí, os outros pontos, a gente continua normalmente até chegar na outra lateral do corpo e eu prender o segundo braço. Prontinho. Não tá torto, eles estão na mesma direção. A hora que eu colocar a manta aqui, vai ficar legal. E aí, eu vou completar essa carreira até a minha marcação aqui com os pontos. Vou fazer a contagem para ver se tem 18 pontos exatamente, né? Porque essa carreira não tem aumento ou diminuição. A única coisa é que a gente costurou o bracinho aqui. Na próxima carreira, depois que a gente costurou os bracinhos aqui, a gente vai repetir os 18 pontos, só pra gente deixar aqui a costura do ponto baixo aqui do bracinho sem aparecer tanto. E aí eu vou finalizar essa carreira, que é a 25ª, e na 26ª a gente vai começar a fazer as diminuições para formar o pescocinho e subir a cabeça. Então, aqui cheguei na minha marcação, fiz os 18 pontos. Eu vou contar 2 pontos baixos, então já fiz um, o segundo, e vou fazer uma diminuição. Isso vai fazer com que eu diminua 6 pontos na carreira e eu vou ficar com 12 pontos no final. Então, vou lá, faço a diminuição. Repito 2 pontos, faço um e o segundo e uma diminuição. Agora, nós vamos começar a cabecinha e também não vamos fazer ela separado. Lembra que a ideia do vídeo é a gente montar uma bonequinha sem costura. Então, nós vamos fazer os aumentos de ponto para a cabeça. Nós vamos começar os aumentos aqui a cada um ponto. Então, eu vou fazer um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. Ele já abre aqui o trabalho. E vamos fazer a contagem de quantos pontos nós temos aqui. Fazendo essa quantidade de aumentos de um ponto, um aumento, eu vou executar 6 aumentos nessa carreira, me deixando com 18 pontos de novo. E a próxima carreira nós vamos aumentar de novo, só que agora a cada 2 pontos. Então, eu faço 1, faço 2, um aumento. Faço 1, faço 2, um aumento. Finalizando aqui a carreira e executando essa quantidade de aumentos a cada 2 pontos mais um, eu vou aumentar 6 vezes novamente, então eu vou ficar com 24 pontos. Então, no primeiro aumento eu fiquei com 18, na segunda carreira eu fiquei com 24, e agora nós vamos aumentar mais uma vez, só que agora a cada 3 pontos. Mais uma vez, eu vou aumentar 6 pontos na carreira toda. Então, de 24 eu vou para 30. Então, a cada carreira de aumento, serão mais 6 pontos. Então, é só ir somando, tá? E ele vai abrindo dessa forma aqui, pra gente ter a base da nossa esfera.
E finalizando mais uma carreira aqui. Olha só. Já está com uma abertura bacana aqui, mas a gente vai continuar aumentando. Porque a ideia é que essa cabecinha aqui tenha a abertura um pouco para fora do nosso braço, tá vendo? Esse ângulo aqui, um pouco para fora. Mais umas 2 carreiras de aumento e a gente já consegue isso. Então, nós temos aqui 3 carreiras de aumento. Uma carreira de aumento com 18, uma carreira de aumento com 24, uma com 30, a próxima nós chegaremos a 36 e depois com 42. Então, aqui nessa carreira, eu vou aumentar a cada 4. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Finalizei aqui a 32ª carreira do nosso trabalho. Lembrando que eu tô contando essas carreiras desde aqui do pezinho até a última aqui que nós fizemos. São as carreiras de aumento para executar a cabecinha. Essa última carreira eu fiz a cada 6 pontos um aumento. Foram 6 carreiras de aumento. Aqui dá para contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de aumento. Fechei com 48 pontos aqui. Ela tá com esse aspecto. Já é um tamanho bacana. Ela já passou aqui do bracinho. Pra gente começar a manter a quantidade de pontos. Então, a partir de agora, nós não vamos aumentar ou diminuir. Vou manter essa quantidade de pontos pro trabalho abaloar, formar a esfera e formar a nossa cabecinha. Eu vou contar aqui mais umas 7 carreiras sem aumentar ou diminuir, que é pra gente medir esse trabalho e ver se precisa de mais carreiras ou se já estará na hora de começar a diminuir para formar a cabecinha. Finalizando aqui a 40ª carreira da minha bonequinha. Então, eu fiz 40 carreiras, contando desde aqui dos pezinhos até onde eu estou aqui. Agora vai começar a carreira de diminuição pra gente fechar essa esfera da cabecinha e finalizar essa parte do corpo da boneca, porque depois vem os detalhes de cabelo, roupinha e outras coisas que você queira acrescentar. Então, vamos lá. Para fazer as diminuições, a gente vai lembrar da quantidade de aumentos que nós fizemos aqui e a gente vai sempre espelhar. A última carreira de aumento que nós fizemos aqui foi a cada 6 pontos. Então, aqui eu vou diminuir a cada 7. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou fazer uma diminuição. A diminuição a gente vem aqui no próximo ponto da base, pega a laçadinha da frente do ponto por baixo, vai pro próximo ponto, pega a laçadinha da frente por cima. Eu vou ficar com os 2 pontos na agulha. Laço a linha e puxo pelos 2 e faço ponto baixo normalmente. Fiz uma diminuição. E assim eu vou continuar por toda a carreira. Isso vai me dar 6 diminuições e eu vou ficar com 42 pontos. A próxima carreira, a gente vai continuar espelhando, então vai ser a cada 6 pontos, vão ser 6 diminuições, eu vou ficar com 36 pontos. E assim por diante. Até chegar o momento que a gente vai costurar os olhinhos dela aqui. Finalizei a 44ª carreira aqui, fiz as diminuições a cada 4 pontos aqui e eu fiquei com 24 pontos. A cabecinha já começou a fechar, a formar aqui o topo dela pra gente encerrar o trabalho, então tá na hora da gente colocar os olhinhos.
Para essa bonequinha, eu escolhi olhinhos de botão, que tem essa alcinha na parte de trás, para ficar fácil de costurar e ele ficar rente ao tecido da boneca. E aí eu vou posicionar aqui. No caso dessa minha bonequinha, eu vou posicionar mais ou menos na linha do pescocinho dela aqui e bem no meio. Porque eu quero uma expressão bem fofinha para minha boneca. Então, quanto mais no meio e mais próximo seu olhinho tiver, mais essa expressão acontece. Então, eu vou posicionar aqui, vou posicionar um. Aqui. Abro aqui o ponto para essa alcinha aparecer no avesso. E aí, para me ajudar a colocar o outro, sem esse aqui escapar, eu prendo com um alfinete aqui. E aí, eu vou pro outro. Posiciono na mesma linha. Faço a mesma coisa, abro o pontinho para ele aparecer aqui atrás. Aqui a alcinha. Prendo com um alfinete. Só pra gente ver se tá na mesma posição, na mesma linha. Quando você quer ver assim, dá uma achatadinha na cabeça, ó, que fica mais fácil de visualizar. Pra mim tá ótimo, então é hora de costurar. Aí, essa bonequinha aqui, no caso, não dá pra trazer todo o avesso, virar todo o avesso, mas dá pra gente fazer o tanto do olhinho aqui, o suficiente pra fazer a costura. Então, a gente vira aqui e vai fazer a costura com o apoio da linha e agulha. Posicionei aqui a linha e a agulha, aí eu vou lá e prendo aqui no pontinho da lateral aqui, eu vou prender a minha linha. Eu não gosto de dar nozinho, porque nem sempre o nozinho fixa, então eu faço uma alcinha e prendo a linha na alcinha da própria linha. E aí a costura é muito simples, eu vou simplesmente passar várias vezes aqui a linha por cima dessa alça do botão até que ela esteja fixa. Eu costumo passar umas 4, 5 vezes para eu ter a certeza de que ela vai ficar bem fixada. E que o botão não vá soltar. E aí uma dica, se a sua boneca for para bebê, evite colocar olhos de botão, mesmo aqueles com trava de segurança. Faça de tecido, borda, mas evita colocar esses botões porque a gente nunca sabe, né? Por mais que a gente costure, pode ser que o botão venha a soltar, então se for para bebê de até 3 anos, não coloque esse tipo de botão. Borde os olhinhos. E aí no card tem uma playlist de como fazer olhos para amigurumi aqui do canal. Se você quer ter mais alguma ideia, colocar outro tipo de olho na sua boneca, dá uma olhadinha nessa playlist. Bem fixado. Aí eu dou o nozinho final aqui, passo a agulha por dentro, prendo a linha aqui entre os pontos e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Finalizada a costura dos olhinhos aqui, eu vou desvirar aqui o trabalho e o aspecto da nossa bonequinha é esse aqui. Ainda tá parecendo um fantasminha, né? Mas é assim mesmo. A hora que a gente colocar roupinha e cabelinho, vocês vão ver que ela vai ficar lindona.
Bom, vou continuar minhas carreiras de diminuições agora. Vou executar mais 2 carreiras. Então, na 45ª, eu vou fazer as diminuições a cada 3 pontos, me deixando com 18 pontos. E na 46ª, eu vou executar diminuições a cada 2 pontos, me deixando com 12. E aí vai ser a hora da gente colocar a manta. Então, vamos continuar o trabalho. Então, aqui nós vamos fazer a cada 3. Então, eu conto 1, 2, 3, uma diminuição. E finalizei 46ª carreira aqui. Fiquei com 12 pontinhos. Esse aqui é o aspecto da nossa bonequinha. E agora é hora de colocar a manta. Tem um espaçamento de um dedo aqui. É hora de colocar a manta no corpinho inteiro. Eu vou usar a manta siliconada, que é uma manta antialérgica, e vou preencher todo o corpinho dela. O tanto de manta você vai sentindo conforme for preenchendo o corpo. Ele tem que ficar bem firme. Então, a gente vai usar uma quantidade considerável de manta aí. Não tenha dó de colocar, ele tem que ficar com um aspecto firme e fofinho. Aqui. Conforme você for colocando a manta, vai modelando também, deixando a peça arredondadinha, no aspecto que você quer, tá? Olha, o corpinho já tá bem firme. Agora é só colocar aqui na cabecinha. E pronto, a cabecinha também tá bem firme. Aqui no pescocinho tá firme. Cuidado pra não colocar de menos ali no pescocinho e a cabeça depois ficar caída, tá? Então, vai ajeitando a manta pra ela ficar com uma cabeça igualmente redondinha. Sim, vai modelando. E agora é hora da gente fechar esta cabeça. Então, eu vou fazer mais uma carreira aqui de diminuições, a 47ª carreira. Vou fazer diminuição a cada 1 ponto, o que vai me deixar com 6 pontos. E aí é a hora da gente finalizar a esfera na costura. Então, vamos lá. Eu faço um pontinho, faço uma diminuição. Aqui, finalizando a carreira, 6 pontinhos, tá na hora de finalizar essa esfera na costura. A gente vai fazer isso com a ajuda de uma agulha de tapeçaria. Essa linha aqui a gente pode cortar, não precisa deixar muita linha pra costura, porque daqui a gente vai colocar o cabelinho, não vai costurar nada aqui, então é só finalizar. Faz um arremate e a costura é simples, a gente vai fazer um zigue-zague aqui. Então, eu introduzo a agulha aqui de fora pra dentro e venho pro próximo ponto de dentro pra fora. E vou pegando pontinho por pontinho. E puxo, fechando a esfera dessa forma aqui, bem simples, fica bem bonitinho o acabamento, não dificulta na hora de fazer o crochê, né? Porque chega uma quantidade de pontos que a agulha de crochê não dá conta, então por isso que a gente finaliza na costura. E aí essa linha aqui eu prendo, escondo aqui por dentro e prendo entre os pontos. Dessa forma, para ficar bem firme. E pronto! Gostou do vídeo? Então dá um like aqui pra mim, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com um amigo para que esse conteúdo chegue a mais gente e aperte no sininho para não perder nenhuma novidade, porque no próximo vídeo aqui eu vou colocar cabelinho nessa boneca junto com você. Se você quiser se adiantar, no final desse vídeo aqui vão aparecer como sugestão para você uma playlist com cabelinho e roupinha pro seu amigurumi. E eu te vejo por lá. Até a próxima!